como fiz R$ 5.091 ao vivo no Forex e como você pode aproveitar essa mesma oportunidade. Nesse vídeo eu vou te mostrar de forma detalhada o passo a passo de como identifiquei esse trade, para que você entenda a mentalidade correta que tem que ter quando analisa uma oportunidade. Já deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sino de notificações, que no final do vídeo eu vou te mostrar como você fará para não perder as próximas oportunidades como essa aqui desse vídeo. Então vamos para o vídeo. Então o ativo que a gente vai analisar é o AUDCAD, deixa eu colocar maior aqui. Ele é um ativo que está interessante pra caramba trabalhar nele, porque tá com uma tendência bem robusta, bem consolidada. E a gente sabe que quando o ativo está em tendência, ele tende a continuar em tendência. O nome não é tendência à toa. Vamos lá, vamos começar a nossa análise em AUDCAD. Primeiro ponto que eu quero ressaltar para vocês é em relação à notícia, tá bom? Eu venho recebendo aí alguns pedidos de ajuda em relação a analisar o trade da galera, e eu vejo que a galera tá tomando violinada fácil no mercado. Logo após que entra na operação, sai da operação. Por quê? Porque não está se atentando a notícias. Como que a gente vê as notícias que estão para sair? Isso é muito fácil. Então abri aqui o calendário econômico para vocês observarem junto comigo algumas questões. Olha só, a gente vai operar AUDCAD. E daqui a basicamente 2 horas, pouquinho menos, 1h50, a gente terá notícias referentes ao AUDCAD. E o que eu falo para vocês sempre que a gente se depara com a situação de notícias? Manda aí. E sempre quando a gente for operar, esperar pelo menos 5 minutos antes ou depois para fazer ali a operação. Ou seja, se 8h30 eu vou ter notícias, então o que eu faço? Eu aguardo. Se 10h20, 10h25 apareceu para mim ali o meu gatilho de entrada na operação, fica de fora, porque não vale a pena entrar em uma operação próxima à notícia, tá bom? Então 5 minutos antes ou 5 minutos depois, se o seu gatilho de entrada apitar nesse momento, não entra. Espera pelo menos 5 minutinhos que o mercado vai, vamos dizer assim, precificar aquela notícia. Então, vamos voltar aqui para a nossa análise. O que eu acho interessante aqui, a gente já está até, na verdade, engateando para uma operação. O ativo, ele está começando a acumular dentro dessa zona de reavaliação aqui. E a gente sabe, vocês sabem, né, que o meu operacional, ele gira em torno da gente conseguir pegar o deslocamento entre as zonas de reavaliação. Ó, eu quero isso aqui, ó. Eu quero pegar esses pontos aqui, tá bom? Então, eu preciso de quê? Eu ainda não tenho sinal de entrada, ainda não tenho gatilho, mas ele está muito próximo de acontecer. O que está faltando? Está faltando o preço fechar dentro dessa zona de reavaliação. Quando ele fechar dentro dessa zona de reavaliação e romper a zona de reavaliação aqui para baixo, ó, nesse ponto aqui, mas basicamente onde ele está, né? Mas ele precisa voltar aqui para a zona de reavaliação. Quando ele voltar para a região onde ele está agora e iniciar esse deslocamento, a gente vai entrar vendido aqui. É uma operação bem simples, tá? Eu vou calcular aqui o risco-retorno da operação junto com vocês e vou calcular o lote que eu vou entrar aqui na operação junto com vocês, beleza? Vamos lá fazer a nossa análise. Já coloquei o ponto que a gente vai entrar. Vamos fazer aqui a nossa análise, porque eu quero que vocês aprendam e não simplesmente copiem e colhem as oportunidades, tá bom? Primeiro ponto que a gente tem que analisar. Primeiro ponto é a tendência. Nós temos aqui uma linha de tendência, onde quem ainda não sabe utilizar, tem um vídeo aí no canal ensinando como é que faz a leitura, né, da tendência de forma técnica e não de forma gráfica, ok? Então temos uma clara tendência de baixa, e se o mercado está em tendência, ele tende a continuar em tendência. E como a tendência é de baixa, em hipótese alguma, a gente faria operações de compra, porque, por exemplo, aproximadamente aqui nessa região, tá? Bem aproximadamente aqui, eu tenho uma zona de reavaliação, ou seja,
Já que o meu método visa o deslocamento entre zonas de reavaliação, eu poderia talvez pegar esse deslocamento aqui, caso o preço viesse aqui para cima. Sim, poderia. Só que eu estaria operando contra a tendência. E ali no checklist que a gente faz antes de entrar na operação, o primeiro ponto do checklist é operar a favor da tendência. Nunca, sem exceção, a gente não opera contra a tendência, beleza? Principalmente quem está começando. Não opere contra a tendência jamais, que isso aí já vai garantir que você esteja muito mais próximo de lucro do que de prejuízo no final do mês, independente do seu método. Se tiver a favor da tendência, já melhorou muito o cenário. Então, identificou a tendência, vamos operar apenas a favor da tendência, que no caso é venda. Vamos colocar aqui o ponto de entrada? Entrada na operação. Então, temos o ponto de entrada em 0,87, 318. Na verdade, está aqui para baixo, tá? Vou colocar aqui, tá bom? Para vocês enxergarem. Mas o ponto de entrada está aqui, ó. Eu vou até colocar a cor aqui para vocês associarem. Ó, eu tenho aqui o ponto de entrada. Esse amarelo corresponde a essa linha amarela aqui, ok? Aqui na lateral aqui, ó, tem a régua de preço. Você vai ver, vai buscar esse preço aqui, ó, 0,87, 318. É fácil, tá? Não tem mistério não. Beleza? Vamos lá. Entrada 0,87, 318. O stop loss, que é a parte mais importante do trade. O stop loss é em vermelho, para seguir o nosso padrão. E nesse caso aqui, a gente pode colocar em 2 pontos. Eu vou colocar no ponto seguindo o meu método. Porém, existe aqui uma pequena flexibilidade nessa questão em si, que é esse pequeno topo anterior aqui. Então a gente poderia sim colocar um pouco acima do topo anterior, mas eu não vejo necessidade. Ok? Vou escrever aqui para vocês acompanharem. Então o stop loss vai ficar aqui nesse preço, posicionado aqui. Então, stop loss em 0,87, 597. E o take profit, que é a nossa saída com lucro. Deixa eu conferir aqui, tá? Beleza? Então, aqui está o nosso take profit, tá? Vou colocar aqui certinho para vocês. Vamos lá. Take profit. Beleza? Em 0,86, 120. Beleza. A operação relativamente tranquila, né? Sem muita dúvida, vamos colocar assim, em relação ao que tem que ser feito e quando tem que ser feito. Então, vamos calcular agora o risco-retorno e calcular o lote dessa operação aqui, tá bom? Vamos fazer esse cálculo aí. Vamos calcular aqui o risco-retorno. Do ponto de entrada até o stop loss, temos 288 pontos, ou seja, vamos botar 290, ou seja, 29 pips. 29 pips até o stop loss e 120 pips até o take profit. Eu tenho ali 1.200 pontos, eu estou arredondando, tá? 1.200 pontos são 120 pips. Então, 29 contra 120 pips. Vamos fazer o cálculo aqui. Vou colocar aqui a calculadora para vocês. Vamos lá. Então, eu tenho 120 a favor, 120 pips a favor, dividido por 29 pips contra. Eu tenho uma operação aqui de 4 para 1, galera. 4 para 1, tá? 4 para 1. Isso representa, para vocês entenderem melhor, isso representa aí uma operação que, por exemplo, se eu for colocar aqui 10 dólares de prejuízo, eu poderia pegar 40 dólares de lucro, tá? Na verdade, 41 dólares, mas estou arredondando para a conta ficar sempre mais fácil, tá bom? Então, é uma operação bem interessante, um risco-retorno acima da média, nosso risco-retorno médio ali, bem próximo ali de 3 para 1. Eu não faço operação abaixo de 3 para 1, somente em raríssimos casos, mas isso eu acho que nem aconteceu esse ano, para vocês terem ideia. E olha que a gente já está no finalzinho do ano, tá? Então, 4 para 1 é o nosso risco-retorno. Agora eu vou calcular o tamanho do lote. Vou calcular aqui dentro do meu gerenciamento, de quanto que eu posso perder aqui no dia, tá bom? Vou fazer o cálculo aqui com 130 dólares de prejuízo. Acabou que na conversa aqui eu não fiz a entrada, né?
Vamos deixar o preço aqui voltar para essa região aqui que a gente faz a entrada, tá bom? Dá para colocar a ordem automática. Vocês sabem colocar a ordem automática? É bem simples, tá? É bem simples. Eu vou colocar aqui para vocês verem. Vocês vão aqui onde a gente coloca o lote. Coloca já o lote que vocês negociam normalmente. E agora vem a mágica. Clica com o botão direito. Vem aqui em negociação. E coloca aqui a ordem de venda. Ó, Sell Limit 0.60, que é o tamanho do meu lote. Coloquei. E vou colocar ela lá no preço que eu quero que a entrada seja ativada. E eu vou colocar onde a gente fez a marcação, beleza? Então coloquei ali a ordem automática. Quando o preço chegar aqui, eu vou entrar vendido automaticamente com 0.6 lotes. Fala galera, bom dia. A operação que a gente viu ontem durante a live, ela já iniciou, né? Já entrei aqui vendido. Ainda está bem distante do alvo, beleza? Mas quem acompanhou a live ontem e quis pagar o preço, entrou comigo aqui nessa operação. Ainda está bem distante, mas vou mostrar aqui, 139, 140 dólares aí de lucro, beleza? E agora é aguardar, não tem muito o que fazer mais não. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá, galera, deixa eu mostrar aqui para vocês a operação, tá? Já finalizou, a operação já finalizou, teve deslocamento aqui em 3 zonas de reavaliação. Deixa eu mostrar aqui para vocês o histórico, né, que isso aqui é importante. Então, aqui são, na verdade, 2 operações, e essas de 471, que é essas duas aqui, né, são essas duas aqui, e essa aqui de 478 é a operação maior, beleza? Que é essa operação aqui, ok? É a principal. Você percebe aí que tem prejuízo, faz parte, prejuízo está dentro do jogo, né, vamos dizer assim. Mas o mais importante é que sempre que a gente tem lucro, o lucro é sempre muito maior do que o prejuízo, beleza? Então, continuar mostrando aqui o histórico, tá? Tem prejuízo, aqui uns 4 prejuízos seguidos, beleza? Porque em lotes diferentes, então ficou espaçado assim. 4 prejuízos seguidos, basicamente uma semana. Depois lucro, tá? Lucro, lucro, lucro. Sempre o lucro maior, bem maior do que o prejuízo, beleza? E é assim que tem que ser, uma sequência boa aqui de lucro. Quase aí 800 dólares aí de lucro de uma vez só. E aqui o saldo total final de 2.621 dólares, beleza? E o mais importante, deixa eu só tapar aqui o número de identificação. O mais importante é isso aqui, ó. Conta real, beleza?